Hoje nós vamos adentrar numa matéria nova. Nós vamos falar do recurso extraordinário, conforme eu já havia adiantado para vocês. Então, trata-se de um recurso excepcional, o próprio nome já diz. Por que ele é excepcional? Porque estamos a falar de um recurso de fundamentação vinculada. Ou seja, eu só posso propor o recurso extraordinário de acordo com o mandamento constitucional, ou seja, em uma das hipóteses de cabimento que a Constituição nos oferece. Tá? Por isso que ele é um recurso de fundamentação vinculada, como é o artigo 593, inciso 3º, letra A, B, C e D, do Código de Processo Penal, que trata das apelações perante o Tribunal do Júri. Também é uma apelação de fundamentação vinculada, ou seja, a lei estabelece que eu só posso recorrer das decisões do júri naquelas condições. Então, da mesma forma aqui o recurso extraordinário e o recurso especial que nós começamos a estudar na data de hoje. Então, é um recurso que, além daqueles requisitos gerais que nós estudamos lá na teoria geral dos recursos, ou seja, tempestividade, legitimidade, cabimento, adequação, ausência de fatos extintivos ou impeditivos dos recursos, interesse recursal, todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva devem estar presentes. Mas além desses requisitos, como trata-se de um recurso absolutamente excepcional, nós vamos ver também outros requisitos recursais que nós devemos obedecer para que o recurso extraordinário seja admitido, ou seja, é necessário que haja o pré-questionamento, comum tanto no recurso especial quanto no recurso extraordinário, e é necessário, em relação ao recurso extraordinário, que haja demonstração também da repercussão geral, no aspecto social, político, jurídico ou econômico, tá? Que nós vamos estudar então todos esses requisitos do recurso extraordinário, tá? Então, o recurso extraordinário ele tem por finalidade salvaguardar o mandamento constitucional, primando o que? Para uma interpretação ou pela uma interpretação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, ou seja, velando pela unidade da Constituição Federal. Então é necessário que o Supremo Tribunal Federal, como um guardião da Constituição Federal, ele dê uma interpretação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, certo? Então, vamos falar só uma parte histórica do recurso extraordinário. Ele foi previsto inicialmente não com esse nome, mas com o nome de recurso constitucional, no decreto 848 de 1890. Né? Então, ele era chamado de recurso constitucional. Depois, em 1891, ele passou a ser regimentado, né, no Supremo Tribunal Federal, e aí já com o nome de recurso extraordinário. Então, em 1891, ele já constou no regimento interno do Supremo Tribunal Federal como sendo recurso extraordinário. E a partir daí, em todas as constituições federais, ele já vem sendo tratado como recurso extraordinário. Tudo bem? Então, ele, desde 1891, constou no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Hoje ele encontra no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo 321, artigo 329 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, bem como ele está previsto no artigo 1029 seguintes do novo Código de Processo Civil e artigo 102, inciso 3º, letra A, B, C e D da Constituição Federal. Tá? Um detalhe que esta letra D, vou explicar mais sobre isso, mas ela foi inserida por força
da reforma do Judiciário, ou seja, a emenda constitucional 45 de 2004, e tratou da reforma do Judiciário. Por quê? A letra D, antes de 2004, era uma das hipóteses de cabimento de recurso especial. Então, a partir de 2004, suprimiu esta hipótese do recurso especial, alocando aqui no artigo 102, inciso 3º, como mais uma hipótese de cabimento, já não mais de recurso especial, mas sim de recurso extraordinário, que é a letra D do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal. Tudo bem? Então falamos aí da previsão do recurso extraordinário, falando a maior parte histórica do recurso extraordinário, e vamos falar também a natureza jurídica do recurso extraordinário. Entendemos que a natureza jurídica do recurso extraordinário, ela tem natureza jurídica como um instituto processual constitucional. Então essa é a natureza jurídica do recurso extraordinário. É um instituto processual de natureza constitucional. Certo? Só para vocês lembrarem que nós falamos sobre isso. Então, o recurso extraordinário, e aí antes de a gente falar das hipóteses de cabimento, só falar que tem um requisito essencial, que é necessário que haja decisão de única ou última instância proferido por tribunal. Então, decisão de única, quando eu falo de competência originária, dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, ou última instância proferida por tribunal regional federal ou por tribunal de justiça. E já antecipando, súmula 640 do STF, é possível o cabimento de recurso extraordinário em sede de decisão de turma recursal. Então, no juizado especial, é possível a propositura de recurso extraordinário, desde que você demonstre os requisitos constitucionais, o pré-questionamento e a repercussão geral. Certo? Não cabe recurso especial de decisão de turma recursal, mas o recurso extraordinário cabe. Tal entendimento até sumulado pelo STF, súmula 640 do STF. Tudo bem? E só aqui fazendo um parênteses, para ficar bem clara essa questão, que até a Constituição de 88 não existia o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça foi criado com a Constituição de 88, visando dividir essa competência com o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal era competente para analisar em sede de recurso extraordinário, violação de dispositivo constitucional e violação também de dispositivo de natureza infraconstitucional, sendo decisão de única ou última instância proferida por tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça. Então, a partir de 88, com a Constituição de 88, com a criação, no seu artigo 105 da Constituição Federal, criou-se então o Superior Tribunal de Justiça, justamente para ficar na sua competência a interpretação de violação de dispositivos de natureza infraconstitucional. Então o STJ só vai analisar questões de natureza infraconstitucional. E ao STF restou então configurada a ser o guardião da Constituição Federal. Então, ao Supremo Tribunal Federal, para analisar questões de natureza de cunho constitucional. Certo? Só para vocês, certamente vocês já estudaram isso no direito processual civil. Eu estou só aqui a reforçar para vocês não esquecerem dessa questão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar das hipóteses de cabimento de recurso extraordinário. Então o que nós vamos falar a partir de agora está lá no artigo
105, 102, inciso 3º, letra A, B e C e D da Constituição Federal. Então, falei que o recurso extraordinário é um recurso de fundamentação vinculada, né? Então, peço a vocês que se localizem aí no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, letra A, B, C e D. Então, a primeira hipótese de cabimento de recurso extraordinário é toda vez que aquela decisão de única ou última instância proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal contrariar dispositivo da Constituição Federal. Então, esta é a primeira hipótese de cabimento de recurso extraordinário, toda vez que aquele acordo contrariar dispositivo da Constituição Federal. Então, essa ofensa à Constituição Federal deve ser uma ofensa direta à Constituição de dispositivo de natureza constitucional, certo? Então, se ocorreu isso no acordo e essa matéria que você alega que essa decisão que violou dispositivo constitucional foi debatida no acórdão recorrido, então nós temos que a matéria foi pré-questionada, então essa decisão seria possível você interpor o recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso 3º, letra A da Constituição Federal. Então, toda vez que a decisão, o acórdão, contrariar dispositivo da Constituição Federal. Então, é uma ofensa direta à Constituição Federal. Por que eu estou repetindo essa questão de ofensa direta à Constituição Federal? Porque nós podemos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o juiz não aplicou corretamente o procedimento ordinário, ou seja, audiência una. Primeiro ele recebe a denúncia, notifica para apresentar a defesa preliminar no prazo de 10 dias, mantendo o recebimento da denúncia, ele vai designar audiência una, e o juiz fugiu da aplicação desse procedimento. Então, nós podemos, de certa forma, afirmar que houve uma violação do princípio da legalidade, que é um princípio de natureza constitucional. Então, será que houve uma violação do princípio da legalidade, que está previsto na Constituição Federal? Com a lógica, você poderia afirmar que sim. Mas essa decisão também contrariou dispositivo do Código de Processo Penal, mas também contrariou a Constituição Federal. Mas esta contrariedade, neste exemplo que eu acabei de dar para vocês, é uma ofensa reflexa à Constituição Federal. Não é uma ofensa direta à Constituição Federal. Por quê? Essa decisão do juiz que não aplicou corretamente o procedimento, inverteu a ordem do procedimento, você impugnou isso na sentença condenatória, em preliminar, vem a apelação, mantém essa decisão, você pode afirmar que houve violação de dispositivo de natureza infraconstitucional, ou seja, violou o dispositivo do artigo 394 seguintes do Código de Processo Penal, porque trata do procedimento ordinário. Tudo bem, mas teria violado o princípio da legalidade? Sim, mas não de forma direta, mas de consequência, indiretamente, essa decisão do juiz e essa manutenção da decisão no acórdão teria violado o princípio da legalidade, que é um princípio constitucional. Então, esse acordo estaria ofendendo a Constituição Federal? Estaria contrariando o dispositivo da Constituição Federal? Sim, mas não diretamente. E sim indiretamente. Se for indiretamente, não cabe recurso extraordinário. Por ofensa reflexa à Constituição Federal, não cabe recurso extraordinário. Somente a ofensa direta à Constituição Federal. Certo? Esse é o teor, então, da súmula. Quem pode localizar e fazer a leitura? Súmula 636 do STF, justamente nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês, e justamente expliquei o princípio da legalidade.
Quem localizou essa súmula pode fazer a leitura, por gentileza. Certo? Então, você pode dizer que o juiz não aplicou o artigo 396-A do Código de Processo Penal, portanto, ele negou vigência a esse dispositivo, né? A esta lei federal. Né? Será que seria uma hipótese de recurso extraordinário? Ou você vai discutir somente dispositivo de natureza infraconstitucional? Então, essa é uma questão importante. Então, toda vez que ofender a Constituição, mas ofender a Constituição indiretamente, não cabe recurso extraordinário. Esse dispositivo que nós estamos explicando, toda vez que declarar declarar a inconstitucionalidade, ofensa à Constituição Federal. Toda vez que houver uma ofensa à Constituição Federal, mas uma ofensa direta à Constituição Federal e não a ofensa reflexa à Constituição Federal. Certo? Então, esta é a primeira hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Letra A. Esse é um dos fundamentos. Fundamentação vinculada. Letra B. Quem vai lá na Constituição, vamos fazer a leitura corretamente. Declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado. É isso. Quem lê aí pra gente. Bom, aqui presume-se que vocês já estudaram também, eu tenho certeza disso, lá em Direito Constitucional, uma matéria que chama controle de constitucionalidade. Né? Então, aqui, quando nós falamos em recurso extraordinário e matéria constitucional, nós estamos falando num controle difuso de constitucionalidade. Por quê? O juiz pode declarar inconstitucional uma lei federal, não pode? Lógico que sim. Ele pode declarar inconstitucional um tratado, sim, cujo efeito se dará somente entre as partes, não é? O tribunal também pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, não é? Ou de um tratado da mesma forma. Certo? Isso num controle difuso de constitucionalidade, certo? Cujo efeito é entre as partes, não é erga omnes, mas é entre as partes. Mas ainda assim, com a criação da repercussão geral, o Supremo não vai analisar uma questão que não haja interesse da sociedade. Ele não vai analisar uma questão que somente eu sou o interessado. Então, é necessário que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar um recurso extraordinário num controle difuso de constitucionalidade, possa extrapolar o limite subjetivo meu na causa, no aspecto jurídico, social, econômico ou político. Então, por exemplo, para que receba um recurso extraordinário, o que é uma repercussão geral? Se for julgar uma progressão de regime em determinados crimes. Agora, vamos ver se é constitucional essa vedação à progressão de regime no crime contra a administração pública. Eu que estou cumprindo pena lá, chegou um recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal para discutir essa questão. Isso tem repercussão geral? É lógico que sim. Por quê? Se o juiz entender que o funcionário público tem direito à progressão e tal, que aquele dispositivo lá veda a progressão é inconstitucional, quantas pessoas estariam nessa mesma situação de ter cometido um crime contra a administração pública e poderão ter ou não progressão de regime? Então, esse recurso extraordinário não vai surtir só efeito em relação a mim. Ele vai extrapolar os limites subjetivos da causa. Isso com a criação da repercussão geral em 2004, porque antes não existia essa questão da repercussão geral.
Então, quando ele decidia um recurso extraordinário, fazia efeito só entre as partes interessadas. Não tinha nenhum efeito para a sociedade. Aí, não, mas o STF não pode julgar uma questão que somente uma parte tem interesse. Imagina, o guardião da Constituição Federal será convocado para julgar uma questão que não tem interesse da sociedade, um interesse individual, absolutamente descabida, né? Por isso que criou-se, então, a repercussão geral. Certo? O que eu estou demonstrando para vocês que esse é o controle difuso de constitucionalidade que é feito através do recurso extraordinário, ou seja, você consegue chegar até o Supremo Tribunal Federal toda vez que a decisão violar dispositivo da Constituição Federal, né? Ou toda vez que declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou tratado. Você pode chegar até o Supremo Tribunal Federal com recurso extraordinário, um controle difuso. Agora, existe o controle concentrado. É aquelas pessoas legitimadas da Constituição Federal vão direto no Supremo Tribunal Federal, através de uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, um mandato de injunção. Então, essas são ações diretas de controle concentrado. Aí, quando o Supremo Tribunal decide, o efeito é erga omnes, vinculante à administração direta e indireta, órgãos do Poder Judiciário. Isso é num controle concentrado. Já no controle difuso, ele vai analisar a constitucionalidade ou não através de recurso extraordinário. É assim que você chega no Supremo Tribunal Federal, num controle sempre difuso de constitucionalidade e não através do controle concentrado. Por exemplo, a OAB, a Ordem dos Advogados, uma autarquia de caráter federal, né? Ela poderia e tem legitimidade para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, num controle concentrado, porque ela é pessoa legitimada para tanto. Certo? Tudo bem? Então falamos um pouquinho dessa questão do controle concentrado e do controle difuso de constitucionalidade. Então, só para a gente estudar esse dispositivo que é a letra B, aí tem um entendimento interessante que parte da doutrina segue esse entendimento, e até mesmo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas há quem discorde disso, que, por exemplo, toda vez que um órgão fracionário do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, não caberia recurso extraordinário. Por exemplo, uma Câmara do Tribunal de Justiça, uma turma do Tribunal Regional Federal, num julgamento de uma apelação, ele declara a inconstitucionalidade de lei ou de tratado. Entende-se que não caberia o recurso extraordinário, justamente porque essa decisão é de órgão fracionário. E só caberia o recurso extraordinário se a decisão que declarou a inconstitucionalidade de lei ou de tratado for do órgão especial do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. O que é esse órgão especial? É um conjunto de desembargadores, os mais antigos do tribunal, que vai formar esse órgão especial. Então, entende que só caberia recurso extraordinário se essa decisão que declarou a inconstitucionalidade de lei ou de tratado for do órgão especial do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Caso contrário, não caberia recurso extraordinário. Caberia reclamação constitucional com fundamento no artigo 102, inciso 1, letra L, que é a reclamação de descumprimento, porque tem uma súmula vinculante sobre isso. Por isso que eu estou dizendo, explicando para vocês essa questão. Mas antes disso, podemos fazer a leitura do artigo 97 da Constituição Federal, que tudo que eu estou a exemplificar para vocês chama-se de reserva de plenário, que quem poderia declarar esta inconstitucionalidade de lei ou de tratado
seria o órgão especial do respectivo tribunal e não o órgão fracionário. Se for o órgão fracionário, caberia reclamação constitucional. Certo? Então, quem leu o artigo 97? Certo? Então, justamente o que eu estou explicando para vocês. Esse entendimento é que só caberia o recurso extraordinário se essa decisão que declarou a inconstitucionalidade de lei ou tratado for do órgão especial do respectivo tribunal, seja do Tribunal de Justiça, seja do Tribunal Regional Federal. Se for de órgão fracionário, não, ou de Câmara ou de turma, não caberia recurso extraordinário, porque caberia reclamação com fundamento no artigo 102.1, letra L. Então, vamos, para a gente encerrar isso, a súmula vinculante número 10 do STF, né? Vinculante. Certo? Então, olha, entende-se que nesse exemplo que eu dei, né, se for de órgão fracionário, não caberia recurso extraordinário, somente de órgão especial do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, com fundamento aí no artigo 97, que remete também à interpretação da súmula vinculante número 10 do STF. Certo? Mas está aí, então, nós falamos letra B do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal. E o outro fundamento é a letra C. Então nós já falamos 2 fundamentos, vamos falar o terceiro fundamento, fundamentação vinculada. É a Constituição que autoriza qual a hipótese que eu posso propor o recurso extraordinário. Tá? Então vamos, quem pode ler a letra C? Olha, então aqui nós temos que fazer uma interpretação dessa questão. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face à Constituição Federal. Primeiro é necessário que você tenha impugnado, né? Tenha impugnado a Constituição Federal, e aí esta decisão vai preterir a Constituição Federal, julgando válido a lei ou ato de governo local. Quando fala a lei, o legislador aí está falando lei estadual ou municipal, ele não está falando lei federal, porque a letra B é declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado. Esse julgar válida lei, que lei? Lei municipal ou lei estadual, ou ato de governo local contestado em face à Constituição. O que é esse ato de governo? Ato de governo local são decisões proferidas, exceto o ato jurisdicional, porque aqui nós não podemos falar em ato jurisdicional, né? Ato de governo local, todos os atos do poder legislativo, judiciário ou executivo no âmbito estadual. Então, o ato do Estado, dos seus poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. Que atos? Por exemplo, uma resolução do Tribunal de Justiça, uma resolução do Tribunal Regional Federal, não é ato jurisdicional, mas é um ato de governo local, praticado pelo poder judiciário, exceto o ato jurisdicional. Ou pode ser um decreto, por exemplo, do governador do estado. É ato de governo local? Sim, um decreto do governador do estado. Decreto o quê? Do executivo. Um ato do poder legislativo? Também pode ser, não tem problema nenhum. E o ato de governo local, então nós falamos do estado. Ato de governo estadual, 3 poderes. E pode ser também um ato de governo municipal. E aí, municipal, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando poder executivo e poder legislativo. Município, nós não falamos poder judiciário, porque não tem um poder judiciário municipal. Ele é
estadual ou federal, né? Então, lei estadual ou lei municipal ou ato de governo, ato praticado pelos poderes instituídos do Estado, legislativo, executivo, judiciário, quando fala judiciário, exceto o ato jurisdicional, ou atos praticados pelo município, através do legislativo ou do executivo. Então, um decreto, julgou válido um decreto do prefeito municipal de Ribeirão Preto, contestado em face à Constituição Federal. Falou, não, esse decreto é legítimo. Ele tinha sido impugnado em face à Constituição Federal, mas aí veio uma decisão e julgou válido o decreto que era contestado em face à Constituição. Falou, não, o decreto é válido. Então, nesse caso, seria possível recurso extraordinário com esse fundamento. Tá? Uma resolução da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, por exemplo, uma portaria da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, isso é ato de governo. No município, então, poder executivo, poder legislativo. No Estado, poder executivo, legislativo, judiciário, exceto o ato jurisdicional. Ato jurisdicional não é ato de governo local. Certo? Então, olha, fundamento letra C, julgar válida lei estadual ou federal, ou ato de governo, então nós falamos governo estadual, governo municipal. Estadual, poder executivo, legislativo, judiciário. Municipal, poder executivo, poder legislativo. Contestado em face à Constituição Federal. Então, estaria preterindo a Constituição Federal, julgando válida esta lei estadual municipal ou esse ato de governo local. Certo? Tudo bem? Alguma pergunta sobre esse inciso letra C do artigo 102 da Constituição Federal? Isso é importante, né? Essa questão de definição aí de lei ou ato de governo local. Senão se mistura tudo. Certo? Então vamos lá, letra D. Bom, pode fazer a leitura que eu vou explicar essa letra D do inciso 102. Aliás, do artigo 102, inciso 3º, por gentileza. Julgar válida lei local. O que é lei local? Uma lei estadual, uma lei municipal. Contestado em face à lei federal. Aí eu pergunto a vocês, bom, mas você não falou que essa aí era a hipótese de cabimento de recurso especial antes de 2004? Sim, estava lá na Constituição Federal a letra D do artigo 105, inciso 3º, que era a hipótese de cabimento de recurso especial. Aí vocês vão perguntar, mas por que cabe recurso extraordinário agora se isso acontecer? O que tem de matéria constitucional nisso? Julgar válida uma lei estadual ou municipal que foi contestada em face à lei federal. Por que cabe recurso extraordinário agora e não mais recurso especial? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A questão é justamente que tinha um equívoco. Por quê? Quando nós falamos dessa questão, nós estamos falando de competência para legislar. E a competência para legislar é matéria constitucional. Se ela é matéria constitucional e está ocorrendo um conflito de competência, é possível, então, que você entre com recurso extraordinário, porque a Constituição está em jogo a interpretação de normas constitucionais. Porque o conflito de competência, aliás, a competência para legislar dos entes federados está na Constituição Federal. Então, a competência do Estado, do município ou da União está tudo na Constituição Federal. Então, a partir do momento que você fala, não, nesse caso aqui, o município ele é competente, então você está contestando em face à lei federal, fala, não, isso aqui é competência do município, não é da lei federal. Mas espera aí, há um conflito aí. Como que dirimir esse conflito de competência? É interpretando a Constituição Federal. Por exemplo,
A União é competente para legislar sobre direito penal, sobre direito público, direito processual. Já o artigo 22(1) da Constituição Federal. Já o artigo 24 da Constituição Federal fala que compete ao Estado legislar sobre direito penitenciário, sobre procedimentos. Então, olha, imagine, se você fala, não, o Estado, então vou julgar válida uma lei estadual que foi contestada em face à lei federal. Eu estou falando aí conflito de competência. Competência para legislar, matéria constitucional. Então, nada mais lógico que, nesse caso, admitir-se o recurso extraordinário para impugnar esta decisão que julgou válida lei municipal ou estadual contestado em face à lei federal. Certo? Então, esta é a última hipótese de cabimento do recurso extraordinário. Certo? Então, por isso que certamente, corretamente, ele saiu lá do recurso especial, era uma hipótese de cabimento de recurso especial e veio aqui para o recurso extraordinário, porque nesse caso estamos tratando sim de matéria constitucional, que é o poder de legislar. Está estabelecido na Constituição Federal, fora dos casos privativos do município, do Estado e da União, nós temos aí as competências concorrentes também, que todas estão previstas na Constituição Federal. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer algumas leituras de algumas súmulas. Quem pode ler a súmula 279? 279, 280, vamos na sequência aí. STF, do STF. Então, olha, o recurso extraordinário, você não vai discutir matéria fática. Recurso extraordinário e recurso especial, você somente vai discutir as questões de direito. Você não discute mais a questão fática. A questão fática você discutiu no recurso de apelação, nos embargos infringentes, mas nos recursos extraordinário e recurso especial, você não pode mais discutir essa questão fática. Você vai só discutir se houve violação da Constituição Federal ou não em determinado aspecto, se negou, declarou inconstitucional lei ou tratado. Então, a Constituição está ligada e tem que estar ligada diretamente. Você vai discutir matéria de direito. E quando é recurso especial, você vai discutir violação de regramento, né, mas de natureza infraconstitucional. Certo? Recurso extraordinário, matéria constitucional. Da mesma forma, tem uma súmula do STJ, que é a súmula 7 do STJ, que fala questões de fato não se discute. Matéria probatória não se discute mais em sede de recurso especial ou extraordinário. Você vai discutir somente as questões de direito. As questões fáticas, né, já foram discutidas em sede desta decisão proferida pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de justiça. Tudo bem? Então tá, pode ler a súmula 280. Tá, então, por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. Nós verificamos aquelas hipóteses. Lei ou ato de governo local contestado em face à Constituição. Só ofensa de direito local aqui não cabe recurso extraordinário, é lógico. Somente por isso que eu falei que o recurso extraordinário é um recurso de fundamentação vinculada. E para você interpor, você tem que fazer toda uma interpretação analítica e detalhar de forma bem clara a sua impugnação, sob pena do seu recurso extraordinário não ser conhecido.
certo? Então você tem que separar do acórdão aquela impugnação da sua tese, e ela tem que ser ventilada no acórdão, e a partir daí você vai fazer toda essa interpretação analítica e expor as razões e os fundamentos do seu recurso extraordinário, somente discutindo as questões de direito, não discutindo questão fática, certo? E o recurso extraordinário, ele é cabível não só de decisões definitivas, mas também de decisões interlocutórias. Então, o processo pode estar tramitando, né? O juiz anulou o processo no todo ou em parte, né? O Ministério Público recorreu em sentido estrito. Tá? Desta decisão do recurso em sentido estrito, se couber recurso especial, extraordinário ou ambos, ele pode interpor. Então, não é uma decisão interlocutória, não é uma decisão definitiva que vai terminativa ou não terminativa, não, é uma decisão interlocutória, certo? Então, não é só, por exemplo, de uma sentença condenatória que você interpõe recurso de apelação em embargos infringentes, depois recurso especial extraordinário ou ambos. Não, cabe recurso extraordinário também de decisão interlocutória. Isso deve ficar bem claro. Como cabe, por exemplo, no agravo do instrumento no processo civil. Você entrou com um agravo do instrumento, decisão de última instância lá no tribunal, violou dispositivo de Constituição Federal. Então, recurso extraordinário dentro do agravo de instrumento. É uma decisão interlocutória. Não tem sentença de conhecimento aqui julgando procedente ou improcedente em primeiro grau. Mas mesmo assim cabe recurso extraordinário. Por quê? De decisão interlocutória, desde que preencha os requisitos de admissibilidade que nós acabamos de estudar. Artigo 102, terceiro, letra A, B, C e D. Certo? Tudo bem? Então pode ler a súmula 281. Ora, isso aqui é importante. Por que que essa súmula ela orienta, né, no seguinte sentido. Se você tem um recurso de apelação, ele foi julgado, decisão não unânime desfavorável ao réu. Então, 2 desembargadores condenaram, um absolveu. Então, eu tenho uma decisão não unânime desfavorável ao réu. Ah, mas eu não vou perder tempo com embargos infringentes, não. Eu quero propor recurso extraordinário já de plano. Eu posso fazer isso? Não. Por que você não pode fazer? Porque você não esgotou os recursos extraordinários. Então, você não teria decisão de última instância proferida pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, nesse caso, se você quiser chegar com extraordinário ou com especial, necessariamente, sob pena de não ser admitido, com base aí na própria súmula 281, você tem que obrigatoriamente promover o embargos infringentes. Porque aí, julgando o embargos infringentes, você terá uma decisão de última instância, porque não cabe mais recursos ordinários. Cabe, lógico, embargos declaratórios, mas não tem recursos ordinários que possam modificar aquela decisão. Então você tem uma decisão de última instância, você esgotou todos os recursos ordinários previstos para impugnar aquela decisão. Da mesma forma, outro exemplo, você entrou com apelação, não fundamentou direito, o relator monocraticamente vem e fala, olha, não vou conhecer, vou indeferir liminarmente a sua apelação. Ah, então agora eu vou entrar com recurso extraordinário, ele indeferiu liminarmente a minha apelação, eu vou fundamentar aqui no recurso extraordinário, aqui vou... Não pode, por quê? Decisão monocrática que causa gravame à parte, cabe agravo regimental.
Então, o recurso para você impugnar essa decisão que indeferiu liminarmente a apelação é agravo regimental. Se você não interpõe um agravo regimental, você não terá decisão de última instância. Portanto, você não poderá recorrer extraordinariamente ou até mesmo recurso especial ou ambos, se você não esgotar os recursos ordinários. E nesse exemplo, qual o recurso ordinário cabível? Agravo regimental. Decisão monocrática do relator que causa gravame às partes. Está lá no regimento interno do tribunal que o recurso cabível para esta decisão é o agravo regimental. Então, se você quiser interpor recurso especial, extraordinário ou ambos, você tem que esgotar os recursos ordinários que a lei lhe confere para você ter, então, uma decisão de última instância proferida por Tribunal de Justiça ou proferida pelo Tribunal Regional Federal. Certo? Então, vamos ler a súmula, só para a gente falar de embargos infringentes ainda, 355. Bom, essa matéria eu já expliquei para vocês aí nos embargos infringentes. Então, se vocês forem lá na aula, vocês vão ter toda essa explicação. Quando os embargos forem parciais, o exemplo que eu dei na própria aula de embargos infringentes, dois desembargadores, os três desembargadores condenam, não há divergência. Só que dois condenam no fechado e um no semiaberto. Deste objeto da divergência, que é a aplicação do regime, cabe embargos infringentes? Cabe. Você vai propor embargos infringentes. Mas e a decisão que não teve divergência? Você pode esperar julgar os seus infringentes para depois você entrar com recurso especial extraordinário? Não. Da parte que não houve divergência, você tem que impugnar no prazo de 15 dias recurso especial extraordinário ou ambos. E da parte que houve divergência, você vai interpor no prazo de 10 dias embargos infringentes ou de nulidade. Ah, mas eu não posso esperar julgar o embargo infringente ou de nulidade, depois eu faço um recurso especial extraordinário ou ambos para discutir a condenação? Não. Aí é tardio o recurso extraordinário, conforme elenca a súmula 355. Nós acabamos de fazer a leitura. É tardio o recurso extraordinário. Então, o que você tem que fazer? No prazo de 10 dias, embargos infringentes para discutir o regime. No prazo de 15 dias, recurso especial extraordinário ou ambos para você discutir aquela condenação. Porque a condenação não teve divergência. Então, ela segue a execução definitiva. Não teve divergência. Agora, a parte que houve divergência, essa sim você vai discutir através dos embargos infringentes, que é discutir a fixação do regime. Que dois desembargadores falou fechado, um falou semiaberto. Certo? Então, esse é o teor da súmula 355 do STF nessa questão dos embargos infringentes parciais. A parte que não houve divergência é a execução definitiva. Se você aguardar julgamento dos embargos infringentes ou de nulidade, onde houve a divergência, para interpor recurso especial extraordinário ou ambos, o mesmo vai ser tardio se você não interpor desta parte que não houve divergência no prazo de 15 dias. Certo? Tudo bem? Só uma revisão que eu já havia explicado isso para vocês nos embargos infringentes. E para a gente concluir, a súmula 283, quem pode fazer a leitura, por gentileza? Olha, isso é importante também, por isso que eu falei que você tem que fazer uma interpretação bem analítica desse acórdão diante dessas fórmulas vinculadas de você interpor o recurso extraordinário. Então, se aquele dispositivo, se aquele acórdão violou a Constituição Federal, violou o dispositivo da Constituição Federal e declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal, você tem aí dois fundamentos do recurso extraordinário.
102, inciso 3º, letra A e B da Constituição Federal. Ah, mas eu quero propor só com fundamento na letra A. Eu não quero discutir a letra B. Não pode. Se o recurso assentar em mais de um fundamento e você não interpor o recurso com todos os fundamentos, o seu recurso extraordinário não será conhecido, não será admitido. Tá? Então, julgou válido ato de governo local contestado em face à Constituição Federal. E também violou o dispositivo da Constituição Federal. São 2 fundamentos, letra A e C. Eu vou só entrar com fundamento na letra C. Não. Quando se a decisão se assentar em mais de um fundamento para interpor o recurso e você não utilizar todos esses fundamentos, quais são os fundamentos? Letra A, B, C e D. Se você não utilizar todos, o seu recurso extraordinário não será admitido. Pode ser que aquela decisão tenha só violado o dispositivo da Constituição Federal. Tudo bem, você vai interpor só com a letra A. Não tem problema nenhum. Agora, se além dele violou o dispositivo da Constituição Federal, ele ainda declarou essa decisão ainda declarou a inconstitucionalidade de lei federal, obrigatoriamente você tem que interpor o recurso extraordinário com fundamento na letra A e B. É o teor da súmula 283 do STF. Se você não faz, eles vão explicar pouca coisa para vocês. Eles vão dizer, olha, nós não conhecemos o recurso extraordinário, não conheço o recurso extraordinário, o próprio presidente do tribunal recorrido, né, que você vai interpor perante o presidente do tribunal recorrido. Ele vai dizer, olha, não admito o recurso extraordinário com fundamento na súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Não admito o recurso extraordinário. Resta você discordar e agravar. Aí o presidente do tribunal recorrido obrigatoriamente deve remeter o seu agravo ao respectivo tribunal. Aí é obrigatório. Certo? Interpôs o agravo, ele tem que remeter ao respectivo tribunal. Mas o presidente do tribunal recorrido pode não admitir, simplesmente com fundamento na súmula 355, com fundamento na súmula 279, fundamento na súmula 283. Tá? Então, esse despacho, que aí nós podemos falar de despacho com força decisória, como chama o ministro Marco Aurélio, essa decisão proferida pelo presidente do tribunal recorrido, que vai fazer um juízo de admissibilidade ou não do recurso extraordinário ou especial, e aqui falando do recurso extraordinário, simplesmente vai ser bem sucinto. Né? Meia lauda. Meia lauda ele vai dizer, vai te enquadrar em uma dessas súmulas aí e simplesmente dizer que está inadmitindo o seu recurso extraordinário. Por isso que é uma matéria diferenciada, é necessário que você tenha tempo e cuidado para fazer um recurso desta envergadura. Certo? E por último, a súmula 640 do STF, que só referenciar uma matéria que eu já havia dito no início, mas só vamos fazer a leitura para deixar clara essa questão. Certo? Então, nós já falamos aí a questão da turma recursal, do recurso extraordinário, é possível, só não é cabível o recurso especial. Recurso especial não cabe da decisão de turma recursal. Mas recurso extraordinário, sim, é lógico que se você conseguir demonstrar o pré-questionamento e repercussão geral e os fundamentos do artigo 102, inciso 3º, seu recurso pode ser admitido, mesmo em tratando de juizado especial, civil ou criminal, porque aqui nós estamos tratando de maneira geral, né? O recurso extraordinário. Né? As hipóteses, ele não é um recurso só na matéria penal, é um processo civil, direito tributário e assim por diante. Tudo bem? Então, pessoal, o objetivo da aula de hoje era parar por aí. Próxima aula nós continuamos com a matéria de recurso extraordinário.
Aí nós vamos falar do processamento, dos recursos, da sua inadmissibilidade e assim por diante. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para a aula de hoje?